Bom, pessoal, hoje no nosso podcast da Virada ODS eu tenho o prazer de convidar a Monja Coen para conversar um pouco sobre espiritualidade, falar um pouco sobre o nosso planeta, a preservação do nosso planeta, mas a preservação do nosso planeta de uma maneira um pouco especial, um pouco diferenciada. Não só a gente só se preocupar com a questão da vida nos mares, na vida da terra, mas pensar um pouco da gente enquanto ser humano, enquanto essa experiência do viver. E eu queria agradecer a presença da senhora. Somos todos muito fãs da senhora. Espero que a senhora, a gente tenha uma ótima conversa por aqui. Que assim seja, eu agradeço o convite. Maravilha. Uma das coisas que eu gostaria de entender é assim, eu quero começar com uma coisa já um pouco meio abstrata, que é o conceito de impermanência. Né? Porque assim, eu estava conversando com a minha estagiária, a Isabela, e aí a gente estava falando sobre a questão dessa volatilidade que a vida traz, né? Que a gente está aí, né? E em alguma hora a gente não vai estar aí, né? Eu queria entender como é que o budismo trata essa questão dessa nossa impermanência, como é que ele de alguma maneira ele fala sobre esse viver. Eu queria entender um pouquinho, porque eu juro por Deus, eu realmente não conheço muito. É um dos ensinamentos principais do budismo, a gente chama selos do Dharma, aquilo que confirma que é ensinamento de Buda. É a transitoriedade, a impermanência. Não há nada fixo nem nada permanente. Veja só, quando Buda, o Shakyamuni Buda, o Buda histórico, que viveu na Índia 2.600 anos atrás, está velhinho, está adoentado, está com mais de 80 anos, ele se deita no meio de algumas árvores, ele vivia na floresta para morrer, e o discípulo dele começa a chorar muito, ele diz assim, não se lamente, tudo que começa inevitavelmente termina, não é o meu corpo que você amava, mas os ensinamentos. Faça dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Então a vida de Buda, ela é transmitida de geração a geração por aqueles que seguem os ensinamentos de Buda. A gente não fala em reencarnação, nem em renascimento, mas o Buda histórico foi um personagem único daquela época, que deixou ensinamentos muito bons, mas o principal selo do Dharma é isso. Tudo está interligado, interconectado. Nós somos a vida da Terra. Nós não viemos de fora, assim ele dizia, e eu acredito, e nem vamos para fora. Nós somos a vida deste planeta. E por isso nós temos que cuidar, porque é o nosso, não é só a nossa casa comum, quando fala o Leonardo Boff, né? É o nosso corpo comum. A possibilidade de vida humana no planeta só existe se houver esse equilíbrio entre todas as forças da natureza. Porque se esse desequilíbrio acontecer, nós não existimos mais. Então nós cuidamos, não só porque é politicamente correto, vamos dizer isso, né? Mas porque tem uma percepção de que você está interligado a tudo e a todos. A água, os rios, as montanhas, as plantas, as árvores, os bichinhos e outros seres humanos. Ótimo. Eu tenho uma questão que aconteceu comigo numa viagem agora. Eu até comentei em outro entrevista da gente podcast que eu peguei umas menininhas pequenininhas que eu estava dirigindo o carro, estava com meu filho que é pequeno também, a gente estava dirigindo e aí quando você pega estrada com criança, a paciência dela com estrada é péssima, né? E eu cheguei e falei, vou fazer uma brincadeira com elas e tal. E aí eu vou brincar, assim, que bicho eu tô pensando? Você já viu essa brincadeira? Não. É muito legal. Você fala, que bicho eu tô pensando? Aí você pensa, sei lá, num bicho, num panda, sei lá. Aí as crianças só podem perguntar sim ou não. Então assim, ele é da água? Não. É da terra? Sim. É não sei o quê. Né? E aí ele vai estreitando até entender que bicho é aquele. Sei. A menininha que eu não conhecia, que era filha de uma amiga nossa lá, eu cheguei e falei, que bicho eu tô pensando? Ela falou, já sei, é você. Uau. E a gente esquece que a gente é bicho. Uau, que lindo. É lindo. E eu tive essa experiência porque é uma coisa que, assim, nós, enquanto seres urbanos, muitas vezes seres ou agnósticos ou sem fé, etc. De alguma maneira a gente tem esse desligamento, a gente cria um degrau, né? Como é que esse degrau, como é que é
desapegar desse degrau de que a gente é uma raça especial, ou de que... Você entende o que eu quero dizer, amor? Entendo. Tem alguns textos budistas muito antigos que diziam assim, que Buda era um bípede. Eu achava muito interessante. Tipo uma galinha, tem uma galinha, tem Buda. Ele chegou o bípede. Ai, que ótimo. Entre os humanos ele é o grande bípede, né? O grande respeitável bípede, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha pensado em mim como bípede até que eu li esse texto. Falei, claro, eu sou um animal, sou um bípede, sou um mamífero, né? E a gente se lembrar disto. Quando a gente fala que tem que voltar à essência do ser, o que é que a prática meditativa se propõe a fazer? Que você, através da prática meditativa do silêncio, da introspecção, você comece a encontrar a sua essência verdadeira. E a essência verdadeira é perceber que somos um dos bichinhos da Terra. Não somos o centro do universo, não é antropocentrismo, nós somos uma das formas de vida que dependem, que a gente fala interdepende das outras formas. Então nós começamos a respeitar e a cuidar, porque eu só existo porque as outras formas de vida existem. E quantos bichinhos habitam em nós? Quantas outras formas de vida invisíveis que nesse momento dependem de nós para viver? Sim, eu já vi, o sistema biodigestor é um negócio incrível, né? Que tem milhares, milhões, sei lá, de pequenos animais que ajudam o nosso... Se a gente não tivesse eles, a gente não conseguiria digerir nada. Digestão, né? Exatamente. Diz que no olho aqui, na pálpebra, tem um que é compridinho que fica... Fica andando para lá e para cá para dar e que a gente nem percebe que existe, né? Então, na verdade, o que a gente chama o nosso corpo, ele não é nosso, né? Ele é feito de tudo que não é nosso. É um coral, né? Tem um monge beneditino, não, este daqui era vietnamita, ele morreu há pouco tempo, chamava Thich Nhat Hanh, e o nome de professor era Thai. Ele tem uma explicação linda, ele pegava uma folha branca de papel e dizia assim, vocês estão vendo que aqui existe uma nuvem? Ele diz, qualquer poeta vê, porque se não houver nuvem, não há chuva. Se não houver chuva, não há árvore. Se não houver árvore, não há papel. Então, se você viu que aqui existe uma nuvem, você viu o sol, você viu as larvas, você viu a árvore, viu a noite, o dia, e viu o homem que vem vindo com uma serra elétrica, que suponha uma serra comum, o minério de ferro. E ele traz também uma boia fria. Nessa boia fria tem um pedaço de pão. Esse pedaço de papel é feito de tudo que não é papel. E ele vai dizer, o eu do ser humano é feito de tudo que é não eu. Tudo que nós somos é tudo que nós também não somos. Para um ser humano existir, não só são a matéria-prima do universo. Nós temos em nós madeira, nós temos terra, nós temos ar, nós temos água, temos fogo, os elementos básicos que fazem os planetas, as estrelas. E o Marcelo Gleiser fala muito sobre isso, né? Nós somos pó de estrelas, só que a combinação é diferente e faz com que apareça um ser humano. Então, quando as causas e condições são adequadas, aparece o ser humano. Quando as causas e condições cessam, que a gente conversou um pouquinho antes, né, nossa vida desaparece. Mas aquilo que nós fazemos, nós deixamos uma herança. Aí tem uma coisa interessante. Aquilo que a gente produziu, que a gente se empenhou, que a gente deixa como herança para a geração seguinte. Esses dias descobriram lá no estádio do Pacaembu, que estão fazendo umas obras, que tinha alguma coisa lá embaixo. E era uma tampa uma tampa de esgoto, talvez, da companhia City, que foi quem fez o bairro acontecer. Acho que era norte-americana, não sei, que construiu todo esse bairro e o estádio do Pacaembu. Então, de repente, descobriram lá embaixo que já havia um sistema de esgoto e de água, que ninguém nunca soube, ninguém nunca pensou, estava lá. Então, nós somos o resultado de muitas outras vidas. E o que nós fazemos é isso, a gente pega a informação que chegou das gerações anteriores, inclusive para ter microfone, para ter câmeras. Eu não sei construir um microfone nem uma câmera, mas a gente pega esse equipamento que outras pessoas em outras gerações produziram e a gente usa nessa época. E a gente pode aprimorar, desenvolver e tornar melhor. Isso na parte técnica, na parte emocional também. O que a neurociência descobriu? Que nós herdamos não só apenas características físicas, mas comportamentais. Essa é a última descoberta da neurociência. Então, nós herdamos comportamentos ancestrais. Mas de quais ancestrais? Só daqueles que nós conhecemos?
Só daqueles cuja árvore genealógica alguém traçou desde que os portugueses vieram para o Brasil, por exemplo? E o antes disso? O nosso DNA já não estava aqui? Nós já não estávamos aqui na época das cavernas? E onde foi que a gente foi se distanciando desta relação íntima e amigável e às vezes difícil e de guerra e de inimizade com a natureza? Porque nós tivemos que sobreviver. Nós tivemos que matar alguns animais, nós tivemos que cortar algumas árvores, fazer as nossas cabanas. Então nós começamos não só como seres que só vivem em harmonia com a natureza, mas também usamos coisas da natureza para a nossa sobrevivência, da nossa espécie. E quando é que a gente perdeu o contato com isto e começamos a abusar da terra? Abusar do solo, abusar dos outros seres humanos, fazer julgamentos, este presta, aquele não presta, este é meu amigo, aquele é meu inimigo. Quando a gente vê guerras, o que está acontecendo agora no Oriente Médio, é tão assustador pensar que tem grupos que se odeiam ao nascer. É treinado uma criancinha do momento que nasce, que aquele é seu inimigo, você tem que odiar e querer matar. Quando a gente podia treinar as pessoas, aquele é um ser humano, um bípede como você, um animalzinho que nem você, semelhante a você, que tem dor, desconforto, amor, ternura, raiva, que sente o que você sente. Então não é inimigo. São muitos desafios que eu vejo para a gente dar esse passo. Sim. E eu vejo, e eu também, por uma questão da minha própria cronologia, eu percebo que algumas coisas mudaram. Não naquele sentido saudosista, porque eu não sou um cara saudosista, mas eu percebo que essa questão do processo, eu acho que em algum momento a gente perdeu. Eu acho que o digital ajuda muito, ajuda no sentido de piorar essa coisa de que como esse papel já foi alguma coisa, que já foi alguma Sim. coisa, a gente já está numa relação de ação e reação. Né, a gente já, né, eu brinco, eu falo que se meus filhos se passar 3 dias sem luz lá, eles morrem de fome, eles não conseguem fazer um miojo, né, eles não conseguem fazer uma fogueira, né, eu acho que tem uma coisa do processo, tanto que com o meu pequeno eu resolvi fazer pão com ele, Que legal. Porque pão tem uma hora que ele olhou e falou assim, bom, e agora o que a gente faz? Eu falei assim, nada. Agora é hora do pão crescer. Espera. É problema do pão. Olha que bonito. Agora, aí ele chega, será que o pão já cresceu? Será que o pão já não cresceu? Então, você tem que mostrar para ele que, de alguma maneira, tem algumas coisas que têm o seu tempo. Isso. E que o processo, muitas vezes, você está envolvido com ele, mas não necessariamente você é o protagonista dele, Isso. do indivíduo. Isso. E é uma coisa que eu queria perguntar, que, pelo que eu saiba, existe uma busca na espiritualidade por uma moderação do consumo. Ou seja, consumir menos coisas, né? Você ter uma vida mais simples. A senhora acha que a gente excedeu, a gente já ultrapassou esse momento da gente chegar e falar, não, sabe, a gente precisava ter menos para a gente ter mais? Sim, eu acho que sim. Uma vida simples, menos é mais, isso virou até uma frase agora que a gente usa muito, porque é verdadeira, né? É verdadeira. Eu lembro uma vez, eu li em algum lugar o Frei Beto dizendo que ele tinha ido num shopping center para ver tudo que ele não precisava. Ai, que maravilha. Achei isso que tão ótimo. lindo, né? Nossa, não preciso de... Não Olha preciso quanta coisa disso. eu não preciso. Quanta novidade existe, eu não preciso delas. Mas o que a propaganda faz? São pessoas muito hábeis, inteligentes, que são treinadas a nos fazer, seres humanos, desejar coisas que não precisamos. Então você entra num lugar que é muito bonito, muito inspirador, até um produto lá com todas as luzes em cima. Piscando, se você tudo lindo, tiver, você maravilhoso. vai ser tão feliz. E você pensa, puxa, se eu tiver, vou ser feliz, eu compro. E depois chega em casa e não tem uso. Até aí é aceitável. Agora, o que você faz com isso que não tem uso para você? É capaz de doar? É capaz de dar para alguém? Ou você vai por dentro de um armário ocupar um espaço onde coisas que você precisa não cabem? E isso que está acontecendo conosco. Nós somos enganados, ludibriados por pessoas como nós, que têm uma função muito importante, que é de mostrar produtos novos. Então a propaganda, para mim, ela é essencial, ela é fundamental. Eu vou mostrar para o mundo que nós estamos criando. Temos agora roupas que não pegam vírus, temos produtos novos no mercado, que bom.
mas dizer que eu não vivo sem eles e que muitas vezes são coisas desnecessárias nesse momento, nos induz, e principalmente a pessoa que está triste, que está insatisfeita e que ela acha que se tiver coisas... Dizem que é muito comum na depressão as pessoas estourarem seus cartões de crédito, porque elas sentem uma falta, um vazio interior, que acha que se eu comprar coisas, eu vou suprir esse vazio. E não percebe que não são as coisas, que é ela mesma que tem que procurar. É apego. É apego. Apego. Existe, até onde é possível a gente desapegar? É uma pergunta, eu sei que é um exercício, né? Uma história antiga que eu gosto muito, é bem antiga mesmo, século VII, VIII, na China, o professor vivia dizendo ao aluno, desapega, 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 e o aluno chega para o mestre e diz, mestre, eu já me desapeguei de tudo, o que eu faço agora? Então assim, joga isso fora. Porque apegar-se... Desapega de novo, que é um processo. Apega-se ao desapego. É. E tem uma historinha também que eu gosto muito dos encontros interreligiosos. Uma vez um padre católico me contou que quando entrava na ordem religiosa, você não tem nada seu, tudo pertence à ordem, o hábito é da ordem. Eles te dão um lápis que você tem que prestar conta sobre esse lápis, o papel, tudo faz parte da instituição e não da pessoa, que exatamente não tem ideia de meu, isso é meu e tal. E estava esse monge lá já há muito tempo, e um dia ele foi sair da sua cela e cadê o lápis? E ele começou a perceber que ele pensava, onde está o meu lápis? Ele falou assim, puxa, eu achei que estava desapegado de tudo e não estava. E mais uma história cristã também que eu gosto. Eu fui educada numa família cristã, que seria Francisco de Assis, que ele faz uma viagem, ele passa um tempo fora, quando ele volta, está uma baguncinha lá no lugar, né? E ele vai falar com a Clara, que é a Santa Clara, né? Vai dizer, puxa, que pena, né? Eu organizei isso, ensinei tudo, e eles não estão fazendo direito. E ela diz, você não está desapegado ainda? Desapegue até da ordem que você criou. Nossa, é difícil. É difícil, né? É difícil. E eu vejo que na nossa sociedade a questão do bem material é um tipo de acumulador, né? Que a gente acaba se criando. E isso tem um impacto absurdo na questão ambiental, na questão do nosso planeta. Porque eu não sei quanto mais a gente vai conseguir extrair de uma maneira não sustentável, né? Tanto que a gente vê uns caras querendo ir para Marte já, né? Já estão se planejando. Os que têm meios financeiros para criar condições, já né? estão, ao invés de organizar, né? Em vez de educar a população mundial para esse cuidado amoroso com o planeta. Porque se a gente não cuidar, não vai dar certo mesmo, né? Já estavam falando que este último ano subiu 1 grau a temperatura do planeta todo, né? E a gente está sentindo mais calor, então isso é uma coisa grave. Parece nada, mas 1 grau é bem grave. Então, o que nós estamos fazendo? Será que nós podemos fazer alguma coisa? Nós que somos tão pequenininhos assim, que vivemos nessa superfície... A gente pode? Eu acho que pode. O quê? Tudo não, mas nós podemos minimizar efeitos deletérios para nós e para a nossa vida, para a nossa respiração, para a nossa saúde, para a nossa alimentação e a saúde espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós não somos só carne, osso e veinhazinhas com líquidos correndo. Nós temos questões que a gente chama... Tem um professor na Espanha, em Barcelona, chama Francesco Latorralba. Ele escreveu um livro que chama Inteligência Espiritual. Diz que isso é comum a toda a espécie humana. Tem momentos na vida, e desde criancinha temos. Por quê? O que é isto? Qual o sentido da vida? O que estamos fazendo aqui? Para que serve essa existência? Essas perguntas são comuns a todos nós, mas a maioria põe embaixo do tapete. Ah, não, vamos brincar, vamos falar de outra coisa. E a gente tem que, de vez em quando, parar e voltar a essas perguntas. Para que serve a nossa vida? O que nós, seres humanos, podemos fazer neste planeta para que seja melhor para todos nós? Eu tenho que sair do eu menor, que o Freud vai chamar de ego, né? O mimimi, né? O que é bom para mim, que vantagem eu vou tirar, mas entrar no grande eu, que a gente chama, que é o nós. O que posso fazer que seja melhor para todos nós e para todas as espécies. E não é claro que se a gente for escolher entre a espécie humana e outra espécie, eu acho que é meio lógico que a gente escolha a nossa.
Eu não vou preferir, se eu estou no meio da rua e tem uma pessoa atravessando a rua e um cachorro, e a minha opção é eu mato o cachorro ou a pessoa, eu dizer que eu vou matar a pessoa, eu estou com distúrbio. Sim. A ideia seria, o ser humano ainda é a nossa prioridade, porque é a nossa espécie com a que a gente tem mais intimidade. Mas achar que a nossa espécie é o centro do mundo e que tudo que existe foi feito para nosso aproveitamento, não. Foi feito para o nosso cuidado, porque nós podemos cuidar. Nós aprendemos até a tirar sal da água do mar. Não é isso que se faz em Israel? Cada coisa linda que a ciência está descobrindo. Então não é que a gente vai acabar com o planeta. A gente pode conviver com o planeta de uma forma mais amorosa e respeitosa e transformar aquilo que é difícil, aquilo que está piorando. Outro dia veio um grupo de jovens falar comigo e me deram até uma camiseta que diz Save the Soil, salve o solo. Eles têm um guru na Índia que diz que todo mundo fala de salvar a terra, mas ninguém fala de salvar o solo da terra. Boa. E que é preciso lembrar-se que se o solo não for fértil, nós morremos, nós desapareceremos. Então vamos começar a cuidar do solo, não deixar que ele fique como um deserto, como já tem muitas áreas no planeta que estão virando desertos. É uma coisa interessante, a campanha que ele faz internacional é isso. Vieram me entrevistar para isso. A senhora está de acordo? Eu falei, claro, temos que cuidar do solo, que é a base da nossa vida. Eu vi um negócio muito interessante de uma entrevista, assim, um cara, essas coisas aleatórias que a gente vê no YouTube, mas era um cara lá falando assim, um cara muito simples, rural, ele olhou e falou assim, eu não entendo essas pessoas que botam planta no quintal, por que não bota uma árvore frutífera? Ele olha e falou assim, o cara com um quintalzão enorme lá, com grama. Grama? O que é grama, né? Quer dizer, eu achei tão interessante que ele olhava e falava assim, cara, tá cheio de solo fértil pra gente. Né? No Japão, sabe o que eles fazem? Por exemplo, eu morei em Hokkaido uma época, né? E você aluga hortas. Tem lugares que você aluga, como o tamanho dessa mesa, por exemplo, você tem direito a essa horta, você paga para alguém, não sei para quem era, eu não cheguei a alugar, mas você planta o que você quiser, alface, tomate, espinafre, e você é responsável por cuidar dessa horta. E eu vi a mesma coisa em Chicago. Parei um voo em Chicago, tinha muitas horas, eu resolvi ir até o centro da cidade. Eles têm hortas em barcos. No Rio, tem barquinhos, os barcos têm hortas que são alugadas. Porque você mora em apartamento, você não tem como fazer isso, né? Então, são ideias bonitas, que eu também concordo. Por que nos nossos jardins a gente não planta árvores e alimento? E come. Alface, tomate, espinafre, enfim, o que você gostar, o que você acha agradável, né? E sem agrotóxicos, mas você tem que ir lá todos os dias, você tem que tirar os insetos que vêm, e a gente fazia isso no Japão. Eu fiquei num templo no Japão em que nós fazíamos isso, uns americanos e uns europeus estavam morando lá, eles resolveram fazer uma horta, que não tinha horta nesse mosteiro, e nós íamos todas as manhãs com um rachizinho de madeira e uma latinha sem pegar os insetos. O inseto da alface é da corzinha da alface. Ele é verdinho. A gente pegava, não machucava ele, punha nessa latinha, atravessava o rio, do outro lado do rio que tinha mato, jogava os insetos lá. Eu achava isso tão bom, sabe? Muito legal. Dava uma sensação tão agradável que eu não preciso exterminar ninguém, mas nesta área não, porque essa área vai ser de alimentação. E aquela área que não é de alimentação, eles podem viver lá. A gente pode fazer isso, por exemplo. Isso é uma coisa possível. Eu tenho um filósofo que eu gosto muito, que é o Willem Flussel, que ele é um filósofo, ele é europeu, ele passou um período no Brasil, aqui, ele parte da filosofia ele desenvolveu no Brasil, e ele fala um pouco sobre esse momento onde a gente não precisa mais combater a natureza. Ele fala que a gente entraria, de certa maneira, na possibilidade de ser quase como se fosse um jardineiro do planeta. Isso. E eu vejo a senhora falando, eu sinto um pouco isso, que a gente já evoluiu tanto, né? No sentido, quer seja em todas as áreas, que a gente poderia, de alguma maneira, a gente ser o jardineiro desse planeta. Eu acho que essa é a nossa função. Eu gosto, o Krenak comenta também, né, que ele brinca sobre a questão das florestas. Primeiro, o Krenak, no último livro dele, ele fala uma coisa maravilhosa, ele fala assim, puxa, vocês falam tanto de cidadania, está na hora da gente falar sobre florestania. Ah, que bonito.
E eu olhei e falei, putz, é verdade. Porque para a gente ser cidadão, a gente precisa morar na cidade. E ele fala, ele tem falado bastante sobre isso, sobre essa questão de que ele olha e fala, vocês acham que as plantas estavam assim quando vocês chegaram, é isso? Você acha que nasceu, brotou do nada, ou você acha que as comunidades indígenas foram transformando essas florestas nos milhares de anos e elas se tornaram isso que... a gente tem tanto pré-concepção de algumas coisas que a gente não consegue enxergar essa manipulação, que eu entendo de uma maneira positiva, né? Quer dizer, a gente pode, né, cuidar desse quintal, cuidar desse jardim, né? Com uma visão mais profunda, mais longa, porque eu acho que as pessoas que só pensam no lucro são esses coitados que vão lá cortar as árvores, né? Estão pensando numa coisa imediata, mas o que eles não percebem é que os netos deles vão morrer de sede, de fome, porque a floresta produz chuva, produz água, não é só oxigênio. Então, o que estão fazendo? Estão se automutilando, sem perceber que nós precisamos das matas, que nós precisamos dos rios limpos, que não pode encher de mercúrio limpo, porque quer tirar ouro. Eu falei para minha turma, ninguém mais usa ouro aqui, hein? Sou contra, não tem corrente de ouro, não tem anel de ouro, tem nada. Tira o ouro do seu caminho. Vamos usar qualquer outro tipo de material, porque se a gente pensar, acaba custando muito caro um metal que vai impedir a vida dos peixes, dos povos que moram na floresta e de todos nós, porque vai chegar em nós. O que a gente percebe é isso, tudo que acontece no planeta, seja onde for, chega até cada um de nós, no meio da cidade de São Paulo. Não é dizer, eu não estou na floresta, não tenho nada a ver com isso, tenho tudo a ver com isso, porque bate em nós, porque nós estamos interligados a tudo e a todos. Por isso que esse monge vietnamita, ele usou uma palavra nova, dizer interser. Não é o sou, tu és, ele é, nós intersomos. Nós só existimos nessa interrelação de tudo que existe. Quando jogam uma bomba lá na Ucrânia, ou na Rússia, seja onde for, isso repercute até nós. Não só porque vemos na televisão e nos escandalizamos com isso, ainda bem que sofremos com isso e não gostamos disso, mas também porque isso está poluindo o solo. Está matando árvores, está matando rios, está matando insetos, está matando a possibilidade da vida humana no planeta. E nós não pensamos. Nós só achamos que morreram pessoas, quantas baixas foram de seres humanos. Mas quantas baixas de outras espécies que foram bombardeadas e morreram, e desapareceram. E às vezes não podem vir de novo. Então, quando eu falo que eu sou contra a guerra, não é só porque seres humanos morrem. Isso também é muito grave. Mas morre tudo à sua volta. Perfeito. Quando a gente vê a faixa de Gaza lá toda cinzentinha, né? Sim. Morre tudo, o solo está morto, não tem planta. Não tem cachorrinho, não tem gatinho. Às vezes tem um cachorrinho e um gatinho que sobraram, né? Um galo que sobrou. Mas é muito pouco. Tem um pessoal dos anos 80, na filosofia da mente, estuda-se essa questão da consciência, né? E um dos debates que acontece é que existe, da mesma maneira que nós estamos conectados a tudo e a todos, com o desenvolvimento do digital, de certa maneira fala-se numa consciência ampliada. Sim. Ou seja, uma consciência que já não é mais uma consciência do indivíduo, e ela é uma consciência mais coletivizada. Sim. Ou seja, através de pensamentos, né? E memes no sentido do conceito que uma ideia é, que ela se espalha, etc. e tal. Essa consciência está doente? Ela tem cura. Ela pode ser curada. Como? Eu acho que os que estão saudáveis tem o dever de curar os que não estão saudáveis. Por isso que a gente tem que falar, tem que conversar, tem que pensar junto. A nossa mente humana é maravilhosa. Tudo que a ciência está produzindo, tudo que a tecnologia produz, é cópia rudimentar da mente humana. Se a gente começar a conhecer em mais profundidade a sua mente, a nossa mente, e usá-la de forma adequada, nós podemos curar o planeta. É isso que eu ia perguntar para a senhora, a questão do impacto da meditação na relação com o planeta. A senhora podia falar um pouco sobre isso? Eu acredito nisso profundamente. O processo de meditação, ele chega num lugar, quando você medita de forma profunda e sistemática, na percepção de que você é o todo.
Você não é parte do todo, você é o todo manifesto. E vem essa coisa interna de que eu cuido, de ser o jardineiro do mundo, de ser o cuidador do planeta. E é o cuidador da cidade da mesma forma que é o cuidador das florestas. No lugar onde você estiver, é o lugar de cuidar e de fazer que seja melhor não só para você, mas para todos à sua volta. Porque se todos estiverem bem, você está bem junto, você e sua família. Mas se eu penso só em mim e na minha família, não é possível colocar uma redoma em cima e separar do resto. Então, para que haja uma vida melhor, mais digna, para mim, para você, para seus filhos, netos e bisnetos, é preciso que a gente trabalhe para o bem coletivo. Eu não posso pensar só em mim primeiro, eu sou o último da lista. Então, eu vou primeiro pensar o que eu posso fazer com essa energia vital que corre em mim, a capacidade de inteligência que eu possa ter, como é que eu uso isso a favor de todos. Como é que eu uso a inteligência digital, a inteligência artificial, para o bem de todos. Não para dizer eu tenho mais, eu tenho poder. Perfeito. Mas como é que eu faço? E nós, imagine todos nós interconectados, pensando na cura comum, trabalhando juntos. O que podemos fazer aqui na cidade de São Paulo, o que a gente pode fazer no Rio de Janeiro, o que a gente pode fazer em Brasília, em Paris. Está tudo junto. A senhora me remete a uma conversa muito divertida que eu tive com um professor maravilhoso da filosofia, que era o Porchat. E o Porchat era um cara muito divertido, era um cara muito esquecido, e um grande pesquisador. Sabe aqueles Legal. meio que são aqueles caras que estão, sei lá, botava o cachimbo dentro da geladeira, sabe? Ele era tudo. Mas ele tinha uma coisa que ele falava, que quando a senhora fala, me remete muito a isso. Que ele falava o seguinte, ele falava que quando ele chegava em casa, ele nunca entrava em casa logo depois de chegar. Ele dava uma volta no quarteirão para botar a cabeça no lugar e depois entrava. E eu acho que talvez de alguma maneira tenha alguma conexão com essa questão da meditação, da gente se colocar para o outro, né? Quer dizer, porque se a gente se coloca para o outro, né, com as arestas, espinhos, os pequenos venenos, etc. e tal, é impossível que a gente consiga se colocar de uma maneira saudável. Completa, né? Você sabe que Anselm Grum, ele também é um monge beneditino, ele esteve no Brasil algumas vezes, e ele levou até o Zen budismo para o mosteiro, uma vez que o mosteiro estava em crise. Ah, que legal. Pôs todo mundo sentando em zazen e também chamou uma terapeuta e conseguiu restaurar a harmonia no mosteiro que estava ficando doente. Por isso que eu digo, é possível sim. E uma das coisas que ele dizia para os casais é, quando chegar em casa, não comecem a conversar. Sentem-se em silêncio alguns minutos na sala. Cada um de vocês passou por experiências diferentes. Vocês não são mais a mesma pessoa que saíram de manhã. Respeite um ao outro e ouça para entender. Não é dizer eu conheço você, já sei o que você pensa, não. Você pode estar pensando diferente hoje. Você pode ter tido uma experiência diferente. Que te levou para um caminho diferente. Isso. Então vamos compartilhar. É outra coisa bonita, parecida com isso de dar a volta no quarteirão, né? E é importante, aquele menino que escreveu Homo sapiens, Homo Deus. Me fugiu. É um nome difícil, porque a gente não está acostumado com esses nomes. Harari. O que o Harari termina no livro dele, no livro mais fininho dele, nem lembro como é que chama. Eu sei qual que ele diz o seguinte, que a meditação, ele medita, ele faz uma meditação chamada Vipassana. Diz assim, a meditação vai ser a transformação do mundo. Vai acabar com as guerras. E nós vamos voltar a entender, vamos entender que nós somos os cuidadores. Porque a gente sai desse lugar do eu separado. E você entra nesse lugar que você se percebe conectado a tudo. E por isso você cuida. Mas é uma coisa que é de dentro para fora. A gente, às vezes, quer de fora para dentro fazer que as pessoas entendam. Ele diz, isso também é possível através da lógica, da filosofia, do pensamento, do diálogo. Mas existe um outro lugar, que é você adentrar na essência de você mesmo e se reconhecer interligado a tudo e a todos. E daí vem esse sentido de compaixão, de cuidado amoroso, com sabedoria, porque se não tiver sabedoria não adianta nada, com tudo que existe. E ele acredita nisso. Eu também, quando eu li o livro dele, falei, nossa, que maravilha, encontrei alguém que pensa como eu. O processo meditativo, eu digo para o pessoal da minha comunidade, vocês estão pensando que é para vocês?
que vocês vão ficar de bem, ou vou ficar zen no mundo. Não é isso, não. Ficar zen é sentir dor, sentir tristeza, aflição, angústia. E o que faz com isso? Como é que você dirige essa energia para que seja melhor? Não vou sentir raiva, vai sentir indignação. E essa indignação é a alavanca de transformação do mundo. Se eu achar que está tudo bem, porque vai mudar por si mesmo, não vai mudar por si mesmo. Nós somos a natureza em ação. É muito legal a senhora falar sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas têm uma percepção totalmente equivocada. Né? Totalmente equivocada. É que eu vou sair do mundo, né? Eu vou ficar meditando, possa estar acontecendo o que acontecer, está tudo bem. Caindo o mundo. Imagine. É o contrário. Por isso que a quase gente... uma alienação, né? Pois é. Vende-se como... As pessoas pensam, interpretam assim. E tem gente que diz para mim, eu não consigo meditar. Falei, como não? Quando eu começo a meditar, eu fico pensando muito. Que bom! Você percebeu que isso é meditação. Você percebeu que pensa. E que tem muitos pensamentos múltiplos, impulsos que vêm sobre nós. Tem memórias, tem ansiedades, tem sentimentos, emoções. Que maravilha, a mente é incessante e luminosa. Meditar é conhecer a mente. Só que você começa a perceber não só pensamentos, como espaços entre eles. Por exemplo, nós dois estamos aqui na sala, meu foco de atenção é você. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existe um espaço entre nós, entre sua cabeça e o teto, entre sua cabeça e as paredes laterais, e entre nós dois. E isso também é verdade. Então eu tenho uma visão mais gestáltica, uma visão desse todo. Perfeito. E a meditação nos facilita essa visão. Uma visão gestáltica de eu estar me olhando perante o resto. Ou seja, não é que eu vou escarafunchar, escaraminholar nas minhas coisas, não. Eu me liberto dessas coisas e ao me libertar dessas coisas eu me conecto com o mundo. Isso. Ai, que coisa linda. É bonito. Lindo Mas demais. no começo, claro... É infernal. No começo a gente vai pensar na gente, na minha vida, no meu passado, o que aconteceu comigo, aquela pessoa. A cabeça lá. Mas tudo bem, a gente fala, deixa passar, deixa rolar. É como se fosse pegar um boizinho bravo. Você pega um boizinho, você joga uma cordinha nele e ele vai pular o cavalo, né? Pula, 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 até que ele cansa. E aí ele começa a andar maciozinho. A ideia é essa. Você não briga com a sua mente, não briga com seus pensamentos. Não é dizer, se eu parar de pensar é meditar. Não, parar de pensar não é meditar. Meditar significa pensar, não pensar, ir além de pensar e não pensar. Uma frase do século XIII, do fundador da minha ordem. Existe o pensar, o não pensar e além do pensar e não pensar. Então, a meditação... A pergunta sobre qual a relação da meditação com o mundo e com o planeta, ela é uma pergunta que se faz para quem não entendeu. Quem não entendeu meditação, porque a meditação basicamente é isso, é você se abrir para o mundo e você se desapegar do seu eguinho lá. Do eu menor. O eu menor a gente dá uma tarefinha para ele, vai contar de 1 a 10, mas não atrapalha a minha vida, né? Não nos atrapalha. Claro que o ego ele é muito importante. Não adianta eu estar com sede e você beber água. Então nós temos um sistema em nós que faz você proteger o seu corpo, o seu organismo, mas ele não é o dono do pedaço. E você sabe que não existe se não existir o outro. E essa relação do eu com o outro, ela fica muito sutil, mas ela existe. Qual seria um primeiro passo para que alguém possa buscar uma experiência como essa que a senhora sugere? Tem que meditar. Tem que meditar. Tem que sentar. Mas eu posso chegar hoje em casa sozinho, não preciso... É sempre bom ter alguém que já tenha passado pelo processo, né? Que possa orientar, porque às vezes a gente fica sem saber, né? Nossa, estou enlouquecendo, fiquei pensando cada coisa, tem cada coisa feia que eu penso, foi tudo bem. Só penso coisa linda. Teve uma senhora que uma vez veio meditar comigo e disse assim, monja, eu estava do seu lado, tinha uma porção de monges de amarelo. Eu falei, que bonita a sua imaginação, né? Isso é imaginação, não tinha nenhum monge amarelo do meu lado. Então ela imaginou tudo isso porque é a projeção que ela tinha da ideia de práticas meditativas. E a gente vai cortando isto. Vai cortando, também não é, também não é, também não é. E até que você chega no que a gente chama a essência. Tinha uma vez uma senhora japonesa que ela fez um retiro e no final o professor chamou ela na frente de todo mundo e disse assim, ela obteve a iluminação. E ela fez um seguinte poema. O poema dela era assim, o galo cantou, cocoricó. Fim.
É o que é, assim como é. Não é bonito, não é feio, não é certo, nem errado. O galo canta. Só que em japonês, em vez de cocoricó, eles falam kikuká, kikuká. Kikuká quer dizer, você ouviu? Então é um jogo de Você palavras. ouviu o Kikuká, galo kikuká. cantar? É isso aí. Você percebeu É, isso? você estava em meditação e ouviu que o galo cantou? Não. Estava lá tanto na minha cabeça, nos meus dramas, nas minhas coisas, que eu perco o contato com a realidade. Se uma pessoa sair de uma sala de meditação e for atropelada, ela não meditou. Porque ela não estava ciente do som do carro, ela pode não ter visto o carro. Ela não percebeu. Então é você ficar com todos os sentidos alertas, mas não é alerta de pânico, né? É de percepção, tá ligada. É muito legal porque a senhora está falando de uma coisa que, assim, eu fotografo, fotografo. E tem uma coisa, o pessoal da equipe deve saber disso, né? Que quando a gente fotografa, você passa o dia inteiro fotografando, tem uma hora que você tira a câmera, mas você está vendo tudo. Você vê tudo, você vê o reflexo, você vê não sei o quê, você fica, você entra num estado de atenção que você vê coisas que no cotidiano você não vê. Tem uma... Samadhi. A gente chama isso de samadhi. É o estado de samadhi, da plena atenção. É atenção tão plena que não tem mais eu e a plena atenção. É tudo Você junto. se torna plena Você atenção. torna plena atenção. Enquanto houver uma coisa, eu tenho que treinar a minha atenção, ainda estou dividido. No momento em que eu me torno essa plena atenção. Não há mais separação. Eu sou a atenção. A plena atenção. Eu sou a visão. E meus olhos tudo veem. Porque a gente treina isso. Então, a nossa mente e o nosso corpo podem ser treinados, educados e formados para pensar e ser no mundo de forma diferente. Não para tirar vantagens pessoais para mim, mas o que eu tenho a oferecer ao mundo. O que eu posso dar ao mundo. Quando faz uma foto, né, vai ser a minha melhor foto, né? A gente sempre pensa nisso, né? Mas fala, não, vai ser uma foto que vai mostrar alguma coisa para alguém que não tinha visto. Vai desenvolver uma capacidade de visão que estava escondidinha, estava esquecida. Um ângulo que ninguém viu. Que ninguém viu. Aquela coisa que ninguém prestou atenção. É interessante isso, né? Monja, brigadíssimo pela conversa. Nossa, bom falar com você. Nossa, você é incrível, brigadíssimo. Eu queria agradecer a presença da Monja Coen. Eu aprendi demais, espero que vocês tenham aprendido também. Nossa, eu tive uma oportunidade única aqui, estou muito grato. Muito obrigado pela sua presença. Muito agradável. Obrigado. Quiser fazer zazen, pode vir ao templo. Eu vou. Bem-vindo sempre. Muito obrigada. Obrigado, querido.